Quem me conhece sabe que eu gosto de muito de música, e principalmente rock and roll. Gosto muito de futebol e gosto de jornalismo, transmissão, política e por aí vai. É, é estranho a gente se definir pelo que a gente gosta, né? Mas eu gosto dessas coisas. Não sei se é uma definição e tal, mas eu gosto dessas coisas. E o canal Peleja, ele propõe explicar o fim do monopólio da Globo nos jogos de futebol. Então, sem mais delongas, vamos lá para ver o que ele vai dizer. E eu peço para que se inscreva, curta, compartilha, faz tudo aquilo bem gostosinho, do jeito que você sabe. Beleza? Bora lá. Aperta o play. Campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Ligado nos canais ESPN, Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo. Falamos ao vivo da Arena Palmeiras. Ufa, achei que não ia acabar mais. Você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam encontrar o jogo do dia. Isso quando você mesmo não ficou com... Ainda falta o DAZN. Porra, é uma confusão mesmo. Tem DAZN, tem a Nosso Futebol. Cara, eu torço pro Figueirense, que é da Série C. Tem dia que nem o jogo passa. É muito louco. Confuso com a quantidade de canais e plataformas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou os direitos de transmissão do Brasileiro para a TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal, as novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado? Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Então, antes de começar aí, eu tenho uma opinião. Não sei se vai ter a ver com o que ele vai mencionar no vídeo. Antes, a gente era refém apenas da Globo e ela não cobria todos os jogos, né? Ela apresentava apenas os grandes jogos, né? Tipo, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Vasco e por aí vai. E aí tinha o Premier, né? Que daí tu até conseguia ver dando um migué indo no boteco pra assistir o jogo do time que tu gosta e tal. Mas em casa era muito inacessível, né? Pra te ter... Naquela época, às vezes era 100, 150 reais uma assinatura pra te ter acesso a todos os canais de futebol, né? E o campeonato inglês sempre foi na ESPN e tal. Depois o esporte interativo pegou um pouco. Mas sempre foi um pouco inacessível. E hoje continua sendo inacessível. Só que você tendo uma internet, um navegador pirata, pra assistir aí um joguinho no stream daquele dos guri, aí tu consegue ter acesso a muito mais jogos do que naquela época, né? É algo a se pensar. Mas vamos lá. Até muito pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais quase caem no esquecimento, só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais audiência, algo que tende a se repetir nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos, fazem parte de uma dinâmica que tá rolando no mundo todo, mas que no Brasil... Não, e agora é foda, tipo, eu, por exemplo, acompanho o campeonato inglês e torço pro Arsenal, e aí tu tem que assinar o melhor plano pra tu ter acesso a alguns jogos do Arsenal que é apenas pro streaming, né? É tipo, a assinatura mais barata não dá. E eu nem assino TV paga, né? Eu nem tenho televisão no quarto. Eu assino só os serviços de streaming mesmo, né? E aí, tipo, tem gente que assina TV a cabo, né, pra ter acesso às 4 ESPN, e em nenhuma delas vai passar o jogo do time dela. Ela vai ter que assinar um plano num stream e tal. É foda. O Brasil tem umas características específicas que se ligam às contradições da nossa realidade e, é claro, à Rede Globo de televisão. A Rede Globo. O Brasil inteiro está na Globo. É por isso que em todo o Brasil... Lembrando que a Rede Globo surgiu dentro da ditadura militar. Todo o governo brasileiro construiu antenas e tal, entregou tudo de mão beijada para a Globo,
que apoiou desde o começo o regime militar, né? Na figura do seu patrono, Roberto Marinho, a Globo apoiou a ditadura empresarial militar, né? A Globo, dentre outros vários veículos de imprensa. Aí, uns 25 anos depois da ditadura, a Globo fez um pedido de desculpa, né? Mas não entregou nenhuma antena, continuou com o sinal bem legal, né? A desculpa que não serve para nada. De cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Rede Globo, Brasil e você, tudo a ver. Foi lá para a década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. Num período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol, e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat. Entre processos, disputas políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir de 1998, junto com os direitos para o serviço de pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores na internet. Na TV aberta, além do Brasileirão, os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil, sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América Latina. Enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia alguns direitos com canais como ESPN e Fox. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou o contrato do pay-per-view com a Globo. Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes, em 2015, quando o Esporte Interativo foi comprado pelo Grupo Turner e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de transmissão do Brasileirão para a TV fechada por ciclo de 2019 e 2024 e assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializada uma união que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner e Esporte Interativo agora são um só time. Para contextualizar, direitos de TV aberta, TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, quando o Clube dos 13 deixou de existir e a Globo começou a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner. E é claro que essa movimentação foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o Esporte Interativo, que agora era a TNT na TV fechada. Tu vê, né? Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT. É o capitalismo, né? Capitalismo, seu jeito mais brutal. Quando você... A tendência do capitalismo é formar monopólios, e aí quem comanda o monopólio não quer deixar que ninguém coma um pedaço da fatia do bolo, né? Esse negócio da livre concorrência é um mito, uma mentira. Isso é para você entender que não funciona em nenhum setor da vida. TNT adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. Motivo, além da TV aberta, a Globo também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Pouco tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser gênio para falar alguma coisa tá errada. Santos e Palmeiras não passava do estado de São Paulo. A gente tá vendo um mercado. Mas também assim, não tem santinho nesse negócio, né? A Turner é um grupo estadunidense, né? E estadunidense, né? Não é a pessoa, não são as pessoas mais virtuosas do mundo. E também tem uma outra coisa que a própria Globo, né? Ela foi muito bem financiada por capital estrangeiro, né? Para
colonizar as nossas mentes, né, com seus filmes, seus blockbusters, novelas, músicas e por aí vai, né? A gente viver o American Way of Life e ser colonizado mentalmente pelos Estados Unidos. Mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar? Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão insustentável que a TNT abandonou os direitos do Brasileirão em 2021. Mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante, novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. A era da internet. A cada ano que passa, a TV por assinatura perde relevância. Isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil. E no seu auge absoluto, alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados... Que é basicamente 10% da população. E... Putz, grila... Quantas pessoas que têm televisão no Brasil que são consumidores de TV, mas acredito que seja algo em torno de... Sei lá... 150 milhões? Não sei. Chutômetro. Eram vinculados a uma assinatura de TV até 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi lançada. Quando o próprio Premiere surgiu, em 1997, um pacote com 74 jogos custava R$200. Na época, um valor equivalente a mais de 100 ingressos para ver jogo no estádio. Aliás, por causa disso, muita gente cresceu vendo jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes era a única forma de ter acesso. Como eu falei, eu lembro que tipo, era muito caro nessa época. Aí o salário era menos de R$200. Tipo, tu pagava um salário mínimo pra ver um jogo, pra assistir pra assinar um canal de TV. Isso era só pra um recorte mínimo da população, né? Porque a maioria recebe salário mínimo, né? De qualquer jeito, a exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes pra TV, mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas usarem ao mesmo tempo. Mas tudo... Assim, tipo, tu pegava ali a tua família, né? Muita gente mora, por exemplo, assim, com o vizinho, mora em mesma casa, né? Mora no mesmo terreno e tal, e daí, tipo, pegava um ponto e pegava uma assinatura e daí pegava os pontos adicionais e cada um assistia na sua casa, no seu aparelho, né? E eu lembro que na internet, meu primeiro sinal de internet foi isso, eu pegava do amigo meu, aqui onde eu moro aqui não tinha acesso à internet, né? E daí eu fui ter internet em casa, eu acho que era 2009, por aí, 2008, 2009, e eu pegava do amigo meu. Aí quando caía a internet eu tinha que ir lá na casa dele, pô, e aí, mano, o que deu com a internet? Aí nós achava. Tudo mudou com a era do streaming. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. Netflix É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu quebrou as locadoras, quebrou a Blockbuster. computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Pensa que antes você tinha que comprar uma caixa de bombons, mas na verdade só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava, que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons. Aqueles outros 100 canais... Tinha que pagar pelo Fish TV, tinha que pagar pelo canal que fazia leilão de tapete, e por aí vai, né? que você nunca ia assistir. O preço da caixa era definido a partir dos itens mais desejados. Então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Com a popularização das plataformas de streaming, agora você podia comprar o seu chocolate preferido separadamente, na hora que quisesse, para comer do jeito que quisesse. O catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas... Dumping é uma técnica que empresas capitalistas fazem quando elas têm um bom aporte financeiro. Elas barateiam o preço e diminuem a quase zero a margem de lucro, às vezes até com prejuízo, para quebrar a concorrência, e depois que elas se estabelecem naquele mercado, aí elas passam a cobrar caro. Funcionou, toda empresa acontece isso. Quando ela quer se estabelecer num novo mercado,
e ela tem um aporte financeiro muito grande. Plataformas que ganharam relevância com o conteúdo sob demanda perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa TIC Domicílios e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, alcançando uma parte significativa da população. Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming, que já estão presentes em mais de 40% das famílias e têm uma estimativa de 85 mil. Eu, por exemplo, daqui a pouco vou ver o jogo do Botafogo pelo YouTube, mas deve ser de graça, na Cazé TV. Milhões de assinantes até 2028. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente. Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordos com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa é a situação que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro acabaram ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União, ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada, e no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas por plataformas diferentes, e como mostra esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebols, a participação de atores internacionais só cresce. Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil... Várias empresas milionárias, né? Bilionárias, talvez. Democratizar, não, né? Porque é um mercado e o mercado vai ter preço, né? Não sei se vai democratizar, a não ser que tu siga o conselho que eu não vou dar, Deus o livre, que é de baixar aí um navegador que não tem anúncios, né? E se aventurar no mundo das transmissões piratas. Eu não estou dando esse conselho, não faça isso. O Brasil ainda tem uma parcela de excluídos digitais na população. Gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver o jogo. Se o povo tá cada vez mais afastado dos estádios por conta... Tem lugar do Brasil que não tem nem luz, que as pessoas têm que ir de barco, né? E ter uma internet de banda larga de qualidade é bem complicado. Eu aqui moro numa considerável região metropolitana da Grande Florianópolis, né? Que é uma região metropolitana, tem os municípios aqui de 100, 200 mil habitantes e tal. E no bairro que eu morava, sei lá, uns 10 anos atrás, eu só consegui ter acesso à internet via rádio. Aquelas internet bem ruim. Agora tem fibra ótica, mas demorou pra gente ter acesso a isso. Dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria. Mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view. Cara, aquele da Disney dói, cara. E eu pago para assistir o Arsenal. Há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é a própria técnica que vai mudando e também as pessoas... E sabe o que é pior?
é que se tu pagar, por exemplo, outros planos mais básicos, os caras estão empurrando publicidade igual. Tu paga e ainda tem que... Tu paga de 2 jeitos, com dinheiro e consumindo aquela publicidade, né? A Globo e a Cazé, elas são gratuitas, mas elas comem pra caralho no merchandise, na publicidade, né? Eu tô vendo o Mundial de Clubes pelo Cazé TV. Tipo assim, tem umas 8 bets, sei lá, acho que patrocinando eles. E várias outras empresas. E, tipo, durante a substituição aparece uma propaganda e tu não consegue nem ter acesso a quem é que tá saindo, quem é que tá entrando na hora da substituição. Tá bem foda, cara. O ad tá comendo. E aí, tipo, eu ainda assisto por YouTube Premium e tal. Eu não sei como é que tá funcionando pra quem tá assistindo pelo Free, né? Que tipo, tu ainda vai ter que consumir as propagandas que o YouTube te oferece. Eu não sei como é que funciona numa transmissão ao vivo, porque faz muito tempo que eu assisto apenas as coisas com o YouTube Premium, né? Mas se é tipo, por exemplo, a Twitch, aí tu tá comendo publicidade à torta e à direito, né? Mais velhos, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né, ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia a pessoa tem que saber. E outra coisa, né? Se tu quiser ver no celular, geralmente as empresas de telefonia, elas te oferecem apenas com acesso ilimitado, né, a WhatsApp e talvez Facebook, talvez Instagram. De resto, você não tem acesso. Aí você tem que pagar pelo pacote de dados, né, para poder ver. E fica muito caro, porque uma transmissão de vídeo no YouTube a 720p por 1 hora é tipo algo em torno de 2 gigas, tá ligado? Que às vezes pode comer o plano inteiro pré-pago da pessoa numa paulada só, em 1 hora de vídeo. Ver primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma, quanto é que paga. Então eu diria que as coisas estão piorando, infelizmente. E nesse cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Para compensar os investimentos massivos feitos para conseguir direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa tanto por questão financeira quanto para a confusão, que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. E o mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou do domínio das emissoras nacionais para o domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que está envolvida nisso tudo, a principal preocupação está longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. Cara, que vídeo bom. Parabéns pro Peleja. Eu vou até me inscrever lá. Vamos sair aqui, vou me inscrever. Gostei do conteúdo. Pô, o vídeo novinho, cara, 2 dias atrás. Caramba, peguei ele bem fresquinho. Cara, eu vou me inscrever. Gostei do conteúdo deles e se inscreva no meu canal também, se inscreva no conteúdo deles aí, no canal deles. Pô, muito legal, parabéns, Peleja. Ótimo vídeo, muito, muito interessante mesmo. É isso, até mais.